Vamos começar então aqui falando da velocidade instantânea. No último vídeo eu mostrei para vocês então como calculava a velocidade instantânea de uma reação química, né? Bom, por que é importante falar da velocidade instantânea? Porque a velocidade instantânea ela vai nos fornecer a informação da velocidade de reação em um ponto específico da curva, né? É uma maneira rápida, né, da gente determinar a velocidade de reação num ponto específico. Mas um fato interessante, se vocês notarem, essa curva é a curva de consumo, né, de HI, e sendo o consumo de HI no tempo, o que vai acontecer? O slope da curva é negativo. Qual que é o slope? Slope a gente traça então aqui uma tangente à curva, né? Você vai ter uma distância aqui, essa distância L, você faz o delta aqui do tempo, né? E divide então a concentração pelo tempo. Isso então nós vamos ter um slope aqui, né? De menos 0,027 por 110 segundos. Isso nos dará o quê? Nos dará a velocidade neste ponto aqui. Por que o slope é negativo? Relembrando, é porque está tendo um consumo. Nós estamos observando o consumo de HI com o tempo. Outra coisa que é importante é que não existe velocidade negativa, a velocidade é positiva. Só que a gente costuma dizer que é velocidade de consumo do reagente. Nesse caso, estamos falando do reagente HI, né? Nota então que decresce, né, a concentração com o tempo, significa que você vai ter uma velocidade de consumo, neste caso, de 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Então, esse é a velocidade de consumo de HI. Notem que a velocidade não é negativa, tá? Mesmo se o slope for negativo. Se o slope for positivo, vai ser velocidade, então, de formação, não de consumo, tá certo? Então, você pode, por exemplo, olhar os produtos, né? E aí, no caso, o slope vai ser positivo, porque você vai estar aumentando a concentração no tempo. Outra coisa é que a velocidade de consumo ela vai diminuir com o tempo. Isso já a gente consegue observar aqui já como sendo até uma característica do gráfico, né? Do gráfico de consumo de reagente. Obviamente, por que, que ele vai caindo, por que, que ele vai diminuindo a velocidade? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos comparar aqui ó, em 100, que deu em torno de 2,5, né? Com o aqui em 250. Se nós fizermos a mesma coisa aqui em 250, determinar o slope, vai dar menos 0,01 mol em 100 segundos, o que vai dar uma velocidade aqui em torno de 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né, por segundo. Aqui ele está usando o M, né, que substitui o mol por litro, tá? Se vocês se vocês olharem esse slope aqui, ele é menor, a velocidade então vai ser menor, né? E ele tendo aqui, olha só, o valor bruto, né, o valor do slope, se vocês notarem aqui a velocidade, ela é menor por quê? Porque a concentração vai ser menor nesse ponto, tá certo? E como a velocidade depende da concentração, né, um dos fatores então que a gente observa é que quando os reagentes são consumidos, a reação começa a ficar mais lenta. Ou seja, você tem menos reagente para ser consumido, isso faz com que a velocidade seja menor, a reação seja lenta, tá certo? E o processo ele pode ser determinar, o processo, né, ele determina a velocidade, ele é importante para reprodutibilidade. O que isso quer dizer, né? Determinar a velocidade de reação. Isso é importante porque a gente pode até utilizar esses parâmetros para controle de qualidade, né, da reação química, ou seja, ele vai mostrar, né, se a reação química, né, ela pode ser considerada uma reação sem interferentes, se você conhecer, por exemplo, este perfil aqui, né, de curva que nós temos. Note que se nós tivermos que fazer isso todas as vezes, né, todas as vezes a gente tem que olhar aqui, olhar um ponto, olhar outro ponto, olhar outro ponto, né, isso acaba ficando impraticável em algumas determinadas situações, né. O que é interessante? A gente determinar uma lei, então, que vá modelar essa curva perfeitamente, e aí a gente trocando alguns valores,
seja a concentração, seja o tempo, né, a gente consiga então modelar esta curva e determinar uma lei, por exemplo, uma lei cinética, né? Então nós vamos ter equações que vão ser utilizadas, né, para diferentes padrões de curva, né? Por exemplo, se você tiver uma curva que seja um decaimento exponencial, uma curva que tiver um decaimento parabólico e assim por diante, uma reta, né? Então, para cada tipo de curva cinética, como eu falei para vocês, cinética é uma ciência experimental, né? Então, para cada curva a gente consegue então aplicar uma lei de velocidade, tá certo? Então, lembrar que velocidade instantânea, tá certo? A velocidade instantânea ela muda com o tempo, né? E ela depende, então, do slope da curva, né? E isso nos dá um parâmetro de velocidade instantânea. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, então, alguns fatores importantes na cinética química, como a utilização das leis de velocidade.